Salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, já dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal. Se não for inscrito, deixa o like também, o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando o like e comentando também nos vídeos. Hoje vamos falar de Vasco, vamos falar de Vascão aí, Vasco e Avaí. Então preciso também da opinião de vocês, já que é, muito bom ser Vasco, é isso aí. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição. Hoje a gente vai fazer uma live de pré-jogo às 5h30. Então bora pro vídeo? Vamos falar do Rossi, o Rossi que passou aí um vídeo enigmático nos stories dele. Vamos falar, será que tem chance do Rossi vir pro Vascão? Eu acho que tem, hein? Vamos falar tudo sobre o jogo e também essa situação aí dos clubes organizando aí uma liga e o Vasco fora. Vamos falar o que a gente acha disso tudo. Espero a opinião de vocês também. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então bora pro vídeo, família vascaína. Vamos começar falando aí do Rossi, né? O Rossi que teve uma passagem aí pelo Vasco em 2019, foi sim um dos responsáveis ali por ajudar o Luxemburgo a o Vasco não cair para a segunda divisão e ainda conquistar uma vaga na Sul-Americana. É um cara aí, um jogador que já disse que quem passa pelo Vasco vira vascaíno, inclusive foi lá no canal Pilhado e que quer sim voltar um dia a jogar no Vasco. Então o nome dele repercutiu aí nos últimos dias, né? Se eu não me engano, o canal Atenção Vascaíno trouxe essa informação e aí a gente fica na expectativa. E eu vou passar o vídeo aqui que o Rossi colocou nos stories dele, né? Acho que foi ontem, e aí a gente vai dar a nossa opinião e quero a opinião de vocês aí. Foi um story comum ou foi uma mensagem aí para os vascaínos? Principalmente para o Alexandre Pássaro. Se liga só. Então, torcida vascaína, esse vídeo aí que o Rossi postou, foi ali mostrando um pássaro, um passarinho, nada demais, ou uma mensagem. Eu acho o Rossi um cara nas redes sociais bastante inteligente, né? Brincalhão, sempre tá aí dando aquele tapa sem mão, jogando aquela piada. E eu achei sim, cara, em relação a essa brincadeira, o Alexandre Pássaro aí, que é o diretor do Vasco, que é responsável pelas contratações do nosso time. Então, quem sabe sim o Rossi possa estar pintando no Vasco da Gama. A gente sabe que o jogador é titular do Bahia, deve receber um salário maior que o Vasco pode pagar, mas tem a vontade do jogador. E isso a gente não tá na cabeça dele pra gente entender essa situação. E se ele quiser voltar pro Vasco, né? Uns falam que é mentira, esquece o Rossi, não, isso é brincadeira, mas e se o jogador quiser voltar pro Vasco? A gente tem que saber isso do jogador. Então achei essa mensagem assim interessante, eu acho que foi um recado aí pro Alexandre Pássaro, quero saber a opinião de vocês. Bora falar do jogo? Vasco e Avaí? Campeonato tá difícil pro nosso Vascão, hein? O Vasco não consegue entregar aquilo que a gente espera, então bora falar do jogo hoje. Nosso Vascão que joga aí às 7 horas da noite em São Januário, né? Um jogo importante para que o Vasco possa chegar aos 7 pontos e mais ainda, cara, fazer uma boa atuação, porque realmente das 3 partidas que o Vasco fez no campeonato da Série B foi muito mal, partidas horríveis, jogou muito mal contra o Operário, perdeu, jogou muito mal contra a Ponte Preta, conseguiu empate e ganhando de um time aí também do Brasil de Pelotas, jogando mal demais, e o Brasil de Pelotas sinceramente é um dos times que na minha opinião vai cair para a Série C e mesmo assim o Vasco teve muita dificuldade. Então, mas
que os 3 pontos, claro que a gente tem que ganhar os 3 pontos, mas para isso, jogar bem, atuar bem, para que a gente possa ter confiança na Série B e também na Copa do Brasil, aí que dia 22 vai ter o sorteio e que o Vasco também consiga, sim, né, chegar mais longe nessa competição. Mas para isso, o time precisa jogar bem e esses jogadores entenderem que jogam no Vasco da Gama, estão tendo uma grande oportunidade e precisam entregar mais, né? Parar de desculpa, o salário está em dia, sou limitado, sou fraco, mas irmão, tem que entregar mais. O Vascaíno, o Vasco merece mais. Então vamos falar aí da provável escalação do nosso Vascão. E já quero a opinião de vocês também aí nos comentários, se vocês acham que tá certa essa escalação do Vasco, se assim o Vasco vai conseguir entregar aquele bom futebol que a gente espera desses jogadores. Então o time do Vasco vai jogar aí com Vanderlei, Miranda e Ricardo Graça. Na lateral direita, o Léo Matos. Na esquerda, o Zeca voltando aí, né, depois de ter dado lugar ao Michel lá contra o Brasil de Pelotas. Então, no meio-campo tá aí, ó, Michel e Juninho, né, provável escalação aí, o Juninho ganhando a vaga do Galaça. No meio-campo, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Peck e o nosso artilheiro, Germán Cano. Já vou dar aqui minha opinião sobre a escalação do Vasco. Eu acho que isso não tá funcionando. Já foi comprovado, tá o ano inteiro o Vasco jogando nesse esquema de 4-2-3-1 e não funcionou. O Vasco, a única partida, a gente sempre bate aqui que jogou bem, foi contra o Flamengo, né, contra os mulambos, mas foi de uma maneira reativa. Então o Vasco tinha uns espaços para contra-atacar e aí jogou bem. Mas fora a partida contra o Flamengo, realmente o Vasco não entregou nada esse ano e mais uma vez o Marcelo Cabo pode ter aí a mesma formação, só mudando as peças. Eu acho que o Vasco não é um time para jogar principalmente com esse lado de campo, né, com o Léo Jabá, Peck. Esses jogadores não entregam aquilo que a gente espera nessa função. Esses jogadores precisam, cara, desequilibrar, essa é a palavra, precisam desequilibrar. E eu acho que eles são muito pão com ovo, é muito bolinha pro lado, são poucas jogadas de fundo, são poucos dribles, são poucas jogadas individuais. Então eu acho que o Vasco perde esses homens aí que não conseguem desenvolver o bom futebol. Eu acho que o Vasco deveria jogar num 4-4-2, fortalecendo mais o meio-campo, mais aproximação, já que o Vasco não é o time de velocidade. Então, essa é a provável escalação, já dei a minha opinião, não gosto dessa formação pelas peças que o Vasco tem, principalmente esses jogadores de lado de campo que não conseguem desequilibrar. Então, essa é a provável escalação do Vasco, queria saber a opinião de vocês. Vamos falar aqui também da escalação do Avaí, o Avaí que está mal no campeonato, o Avaí tem um empate e 2 derrotas, é um time que, mais uma vez, não é aquele time que o Vasco tem que se preocupar, o Vasco tem que impor o seu jogo, mas a gente sabe que as atuações do Vasco não permitem ter aquela confiança com o todo-poderoso Avaí. Mas está aqui o time do Avaí, ó, Gleidson, Alan Costa, Fagner Alemão, Diego Renan, que já passou pelo Vasco, não sei se vocês recordam, Edilson, o Bruno Silva, que é um jogador conhecido aqui no futebol carioca, né, do Brasil também, já passou aqui pelo Botafogo e Fluminense, Wesley Soares ou Valdívia, também que já passou no Vascão, Lourenço e no ataque Vinícius Leite, Renato e Jonathan. Então, os jogadores aqui que eu conheço são o Alan Costa, o Fagner Alemão, 2 zagueiros aí que já disputaram diversos jogos de Série A, já passaram pelo Vitória, o Fagner Alemão também já disputou campeonato de Série A, Edilson, que é bem conhecido, né, já passou por diversos times grandes aí, o Diego Renan, que já passou pelo Vasco, Bruno Silva também é um jogador, apesar da idade, experiente. E na frente ali, sinceramente, eu não conheço o Jonathan, nem o Vinícius Leite, eu conheço o Renato. Renato que joga aqui na beirada de campo, é um jogador que já passou aqui pelo Fluminense. Ele era lateral direito, mas aqui nessa formação tá jogando mais à frente. Então é um jogo pro Vasco aproveitar o mando de campo, ganhar do Avaí, já que na próxima rodada também a gente joga dentro de casa contra o CRB. Então, cara, o Avaí não é esse time que a gente tem que se preocupar, é um time que tá mal, não tá jogando bem e o Vasco tem que aproveitar. Por isso que eu tô falando, 3 pontos e atuando muito bem.
essa é a realidade do nosso Vascão. A gente precisa ter uma partida, né, consolidar uma boa partida, jogar bem pra gente pegar a confiança e mostrar que a Série B a gente tem que passar, ó, de passagem e não ficar nesse sufoco que a gente tá ficando. Deixa a opinião aí de vocês. O placar de hoje, o meu placar vai ser 2-0 Vascão. Quero o placar de vocês aí. O que vocês acham também da escalação do Marcelo Cabo? Família vascaína, pra gente estar finalizando o vídeo, vamos falar aí um pouco dessa união aí dos clubes brasileiros, né, que fizeram essa reunião aí para organizar a própria competição. Chega de CBF, então um movimento muito legal aí da união dos clubes para organizar a própria competição. Mas o questionamento que eu faço como vascaíno é o seguinte: cadê o Vasco? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer, né, família vascaína? Então o levem também como um cara que entende toda a grandeza do Vasco, um cara que acha que tem a certeza que o Vasco está administrado da maneira errada, e todo vascaíno sabe disso, porque o Vasco vem perdendo, né, o cenário nacional. O Vasco não conquista mais títulos, o Vasco não disputa mais na parte de cima da tabela, e nessa decisão aqui mostra um pouco disso. Então vou mostrar aqui a postagem que o Levinciano fez, né, de todos os presidentes ali dos clubes, e você vê aí na postagem a América, né, tem o Palmeiras, Chapecoense, tem o Grêmio, diversos times, mas mesmo o Vasco na Série B, a gente sabe que o Vasco é muito forte e você não vê o nome do Vasco aí nessa postagem. Então eu vou ler aqui o que o Levin escreveu, porque eu me sinto representado nessa postagem e entendo como ele que o Vasco cada vez mais vem perdendo aí a força no futebol brasileiro, não pela torcida, que ainda é uma das maiores do país, mas a falta de conquista e essa bagunça que está dentro do clube, a gente está perdendo cada vez mais espaço. Então tá aqui. Levin fala o seguinte: clubes do futebol brasileiro assinam um documento manifestando interesse na criação da Liga Brasileira de Futebol. Cadê o Vasco? Curtindo a sua síndrome de Estocolmo, escolhendo o lado errado ou simplesmente perdendo totalmente a sua representatividade em pensar que há poucos anos o Vasco ocupava a liderança do Clube dos 13. Integrava, família, eu tô nervoso com o jogo do Vasco hoje, o grupo que recebia as maiores cotas e era essencial a sua participação em qualquer processo decisório no futebol brasileiro. A que ponto estamos chegando com esse apequenamento desportivo e institucional em função da mentalidade retrógrada e ultrapassada de grupos que insistem no poder para nada entregar de valor ao vascaíno? Então, concordo plenamente, queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam com essa postagem do Levinciano. Cara, não discordo em nada, porque a gente olha para os resultados dentro de campo, as conquistas, o Vasco não tem. A gente estava aí vendo algumas pessoas, alguns torcedores comemorando o 5º lugar, a Taça Rio, que, pô, sinceramente é brincadeira. A gente não vê o Vasco na parte de cima da tabela. A gente vê essa bagunça política que é no Vasco, como ele falou aqui, né? Um modelo de negócio, um modelo para gerir o Vasco que está ultrapassado, que não existe, que já foi comprovado que não dá certo, porque os resultados estão aí. Então, quando a gente teve um candidato que montou um projeto que se dedicou há 2 anos a melhorar o Vasco, a gente vê toda essa situação, essa guerra política e a justiça realmente não vindo e mudando esse cenário, porque a gente sabe que com a gestão do Jorge Salgado, e eu não estou falando especificamente da gestão Salgado, estou falando de todas que vieram por aí e fizeram o Vasco, né, perder, como ele usou aqui a palavra, até em maiúsculo, representatividade no futebol brasileiro, e isso é muito triste para nós vascaínos. Temos uma torcida gigante, apaixonada, mas pessoas que comandam um clube de uma maneira amadora. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco. Valeu!